Olá pessoal, eu sou a Maia Falks e este é o episódio piloto do Litera Make, que é uma proposta em que eu vou fazer maquiagens inspiradas em livros. Para essa primeira tentativa, eu vou usar como base o meu livro Santuário. Então eu vou fazer a ideia da maquiagem em cima do projeto gráfico deste livro. Tá? Quero deixar bem claro, antes de mais nada, que eu não sou maquiadora. Eu sou escritora e eu estou começando este projeto, mas eu não tenho vasta experiência em maquiagem nem nada. Eu faço maquiagem caseira, comum, né? Então, vamos começar pelos processos. Obviamente, eu já lavei o rosto antes de começar, isso é importante. E a ideia, então, é enquanto eu faço esse processo de maquiagem, eu vou conversando com vocês um pouco, então, sobre a história. No caso, nos próximos episódios, a ideia é que eu trabalhe a própria história do livro como uma resenha comentada, tá? Então, nesse caso, eu não vou resenhar meu próprio livro, ficaria um tanto estranho, né? E vou explicando para vocês um pouco desse processo, de como funciona essa maquiagem extremamente caseira e essa brincadeira de fazer um trabalho de maquiagem inspirado em livros. Eu tenho noção de que isso pode me render alguns julgamentos precipitados em relação, né, a maquiagem e livros, mas na verdade, uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: a maquiagem, ela é uma forma de pintura facial, certo? Ela pode ter o objetivo de disfarçar imperfeições, no meu caso nem maquiagem ajudaria, mas ela é uma arte, por assim dizer, porque, por exemplo, antes de começar a gravar, eu fui selecionando os produtos que eu usaria para que combinem com a estética do livro, né? E tem que ver a combinação de cores, de tons, de nuances, para que a ideia funcione. Bom, antes de mais nada, justamente por eu não ser uma maquiadora profissional e essa ideia ser primordialmente embrionária, então eu tô começando aqui a fazer um teste, se vai ficar bacana ou não, eu não tenho equipamentos, por assim dizer, produtos de grande qualidade ou coisa do tipo. Então aqui eu passei um corretivo e uma base, que são, né, começo de tudo. Porém, é importante destacar, como vocês devem estar reparando, eu não consigo, com esses produtos, fazer aquela pele lisinha e esconder manchas, especialmente manchas de idade, que eu não sou mais nenhuma garotinha. Bom, considerando então, novamente, relembrando, este é o livro, eu vou fazer uma maquiagem toda inspirada nesses tons mais terrosos, amarelo, um marrom, vermelho escuro, e por isso eu já separei aqui algumas coisas. No caso, eu vou começar fazendo o delineado dos olhos com marrom, é um lápis novo, eu nunca usei, vamos ver se vai dar certo. Bom, falando um pouco do livro, então. O Santuário, ele é um híbrido. Ele tem várias pequenas histórias, como se fosse um livro de contos, só que ele não foi concebido para ser, quer dizer, ele foi concebido para ser contos, mas ele se tornou um romance. E foi um processo muito bacana, porque na verdade foi ideia da editora que se tornasse um romance através da montagem destes contos que contam uma história só, que é a história da cidade Santuário. As histórias, elas mesclam várias situações envolvendo os moradores e eles se encontram, assim. Alguns moradores efetivamente têm uma história em comum e acaba acontecendo este encontro entre estes personagens, tá? Na opinião de vários leitores, não foi um ou dois, foram várias pessoas que consideraram dessa maneira, o livro tem uma protagonista, apesar de cada história ter personagens diferentes, que seria a Paulina. A Paulina, para que vocês entendam, ela é uma prostituta. No livro nós temos o Clube Night, que é um puteiro, né? É uma cidade interiorana bem típica, porque ela brinca com os estereótipos, né? Então, por exemplo, a cidade não tem hospital.
as pessoas que precisam de atendimento médico precisam ir para outra cidade, uma cidade vizinha, mas tem puteiro. E a brincadeira com os estereótipos é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, justamente de explorar isso que a gente costuma indicar que as pessoas fujam, né? Eu me senti livre para brincar com os estereótipos porque eu já tenho aí uma boa caminhada, né? Então a gente vai ganhando uma certa malandragem na hora da escrita e se sentindo mais à vontade para brincar com os personagens. Isso é uma coisa que eu até falo muito para os meus alunos e para pessoas que me contratam para leitura crítica, que a gente, com a experiência, a gente vai perdendo alguns vícios e vai se sentindo mais livre para brincar com a narrativa. É importante esse tipo de coisa, porque é o que nos permite evoluir nossa linguagem, né? Isso faz parte do processo evolutivo do trabalho de escritor mesmo. Porque quando a gente escreve o nosso primeiro livro, dependendo do nosso grau de experiência até ali, porque às vezes a gente tem uma experiência imensa em escrita, só não escreveu ainda o primeiro livro, né? A nossa experiência vai ditar o quanto a gente vai se sentir livre para mexer nessa história, para mexer nessa concepção de personagens. Eu, por exemplo, no meu primeiro livro, eu estava ainda muito engessada, né? Com medo de brincar, enfim. E isso foi um pouco negativo, no sentido de que se percebe na linguagem do livro o quanto falta essa desenvoltura que a gente só ganha com a experiência. A experiência é fundamental. Então, por isso que eu digo assim, eu incentivo muito as pessoas a participarem de concursos, porque justamente o concurso nos obriga a praticar. Então, a gente tem que produzir o material para o concurso, a gente, consequentemente, acaba escrevendo bastante, e a prática é o segredo. O que aconteceu com o Santuário foi exatamente isso. Foi o excesso de prática, foi o já entender como é que as coisas deveriam funcionar, tá? Agora eu vou escolher aqui uma cor para sombra, que tem que ser uma cor que não mate o meu delineado, que é marrom. Eu tenho também uma questão que eu tenho olheiras muito profundas e eu tenho mancha nos olhos. Então, isso faz com que a minha pele ao redor dos olhos seja mais escura do que do resto do rosto. Então, eu corro o risco de matar o meu delineado, dependendo da cor que eu escolher. Então, a cor que eu vou usar é esta aqui, porque ela vai dar uma ressaltada nesse traço. Então, retomando aqui o nosso papo, quando a gente trabalha com o desenvolvimento de personagens, a gente, consequentemente, tá falando em criar pessoas do zero. Elas precisam ter alguma conexão com a vida real, mesmo que seja uma história de pura fantasia. Digo isso porque, por exemplo, numa das histórias que tem em Santuário, nós temos uma personagem que, inclusive, eu gosto demais, que é a Dona Mocinha, que ela vive um delírio de acreditar que o céu é o mar. Santuário é uma cidade super de interior, então ela nunca teve acesso ao mar. Então, por consequência, a Dona Mocinha sequer viu o mar na vida dela, mas ela enxerga o mar no céu. É um delírio, é uma fantasia, né? E eu brinco com isso porque o resto do livro não tem toques fantásticos. Esse aí seria a única realidade fantástica. Embora, claro, como toda cidade de interior, Santuário também tem suas lendas, né? E essa lenda de que já teve mar, de que o mar foi tirado de Santuário através de uma maldição, de um feitiço. E isso também é uma brincadeira que faz parte de um realismo fantástico que não deixa de ter o realismo dentro da história. Então, nós temos uma história que ela caberia na vida real, né? Que é uma senhora que conta as histórias da cidade, mas ela acredita que o mar foi deslocado da cidade por uma maldição que a cidade sofreu por conta de um amor perdido. Essas histórias de amor também são super comuns em cidades de interior, né?
não só de interior, mas aí entra uma micro-realidade que a gente precisa dar conta do seguinte, ok, eu tinha que ser fiel à ideia da cidade de interior, certo? Mas, na verdade, se a gente for numa cidade grande, numa grande metrópole, os bairros mais afastados do centro, eles vivem uma realidade muito semelhante com a realidade de uma cidade pequena. Tem suas diferenças, é óbvio, estão dentro de uma metrópole, mas ele tem alguns aspectos em comum, né, que fazem com que as histórias entrem em convergência. Por isso que, para mim, que sempre morei numa cidade grande, embora não seja uma metrópole, mas é uma cidade grande, nós temos 500 mil habitantes aqui, para mim não foi tão desafiador trazer uma realidade de uma cidade de interior, né? Que eu morei em bairro, então eu via essa realidade. Além disso, nós temos também uma questão que eu acho importante ressaltar, a cultura popular. Por exemplo, eu nunca escondi que eu tive forte inspiração em novelas de cidades de interior. Eu assistia novelas quando eu era mais nova, né, criança, assim, e tinha umas novelas muito boas que passavam na Globo. Eu destaco entre umas das minhas influências pro Santuário a novela Tieta. Inclusive, eu não tinha lembranças físicas da cidade retratada, né, Santana do Agreste, mas quando eu desenhei o que seria o cenário de Santuário, ele é praça central, porque a capa de Santuário ela é um fragmento de um desenho meu, que eu desenhei o que eu imaginava que Santuário seria, tá? E quando eu fiz esse desenho, eu não lembrava da estética da novela, fazia muitos e muitos anos que eu tinha assistido, eu era criança e como não era uma novela indicada para minha idade, eu igualmente não assistia com frequência. Mas aí eu me lembro que eu encontrei capítulos da novela no YouTube e descobri que, na verdade, eu estava trabalhando em cima de uma estética muito parecida. Não que fosse uma cópia, até porque, na verdade, se vocês forem pegar histórias de novelas que se passam no interior, a estética é sempre muito parecida. Então a gente tem um ponto de referência muito forte aí. E aí, claro, a criação dos estereótipos, dos personagens, essa parte é a parte mais óbvia, vamos dizer assim. Porque é o que a gente vê, né? Não foge muito daquilo que a gente conhece do trabalho justamente da estereotipagem destes personagens. Então, tem as Carolas, né? As Beatas, tem toda aquela hipocrisia também em relação à questão religiosa, tem o corrupto. Eu tenho uma das histórias de Santuário trabalha com tráfico de mulheres, por exemplo. Então, aí se vê que as temáticas vão se ampliando. E, embora seja um livro com muita leveza, porque ele é leve, ele é um livro de leitura leve, ele também trata de temas espinhosos, porque isso faz parte dessa micro-realidade de uma cidade interiorana, de ter essa ilusão de, por ser uma cidade de interior, é uma cidade pacífica, tranquila, e não é essa a vida real. Não é assim que funciona, infelizmente. As questões de corrupção, de crimes, etc., isso aí são presentes em qualquer lugar. E é isso que eu procuro trazer também, porque nós estamos tratando de uma realidade, de uma cidade fictícia de interior, mas ela não foge da realidade das grandes cidades. Ela tem uma dimensão menor, isso é um fato, mas ela não deixa de ser uma realidade presente em outros lugares. E é isso que é interessante quando a gente trabalha num micro-universo, que é o macro-universo da história, porque é onde se passa toda a narrativa, se passa neste universo, né? E enquanto isso, nós temos ali uma gama de personagens criados e articulados que trazem essa diversidade que também tem na cidade de interior. Não é porque ela é interiorana que ela não vai ter essa riqueza de personalidades diferentes. É isso que a gente precisa ter em mente também. É não deixar a história muito unilateral. Parecer que não existe uma diversidade. Parecer que não existem pessoas com pensamentos diferentes, com comportamentos diferentes. A estereotipagem ela vai só até um certo ponto. Ela não pode ultrapassar uma barreira da realidade onde nós vivemos não só num país diverso, mas num planeta diverso.
Então, quando se pensa na criação de personagens para uma história que se passa numa cidade, a gente tem que pensar que os habitantes dessa cidade são indivíduos. E cada um vai ter a sua maneira de ver a vida, a sua realidade, enfim, os seus conflitos. Isso também tem que ser pontuado sempre e lembrado sempre. Respeitar a individualidade de cada personagem, que é o que eu acabo fazendo em Santuário, no sentido de nós temos personagens que têm sua própria personalidade e eles fazem parte desse micro-universo de uma cidade de interior, né? Aí a gente respeita esse protagonismo deles, não deixa eles perderem essa essência, e a partir daí a gente consegue desenvolver uma história mais rica, mais ampla, mais complexa, pela própria complexidade humana. Porque nós não podemos ignorar que essa complexidade humana existe. Ela não pode ser escondida embaixo do tapete. É isso que acontece muitas vezes com muitas histórias em que a subjetividade e a complexidade dos personagens é praticamente abolida. Personagens muito rasos, que não têm reações próprias, que não têm a sua subjetividade respeitada enquanto personagens que poderiam ser plausíveis na vida real, isso torna a história caricata. Claro, funciona. Para algumas pessoas, para algumas narrativas, funciona. Mas não é um indicado, porque aí a gente vai perdendo muito do público, porque ele não se identifica. Como é que eu vou me identificar com um personagem que é raso como um pires? É difícil, gente, é difícil. A gente precisa sempre pensar que quem tá lendo é um ser humano, e um ser humano complexo. Ele vai olhar as reações daquele personagem e ele vai entender se aquilo ali é inverossímil ou não, porque faz parte da própria realidade dele. E isso a gente precisa ter sempre muito presente, tá? Em relação a como as pessoas vão reagir àquilo, tá? Isso a gente precisa considerar que as subjetividades das pessoas faz parte do processo todo de ser humano, né? E isso tem que estar presente na história. Peraí que eu afastei aqui uma sombra que eu vou usar. Voltei. Então, foi essa base que eu usei na criação de Santuário. Foi pensar nessa rede de complexidade e de lembrar que são pessoas que estão sendo retratadas, tá? Isso é um aspecto fundamental. Estamos retratando realidades de pessoas. Aqui, enquanto eu falava, eu não sei se vocês repararam, mas eu usei várias camadas de sombra. Eu usei desde um amarelão, que não é muito pigmentado e por isso não ficou muito evidente, mas eu usei um amarelão bem forte e eu usei 2 ou 3 tons de marrom. E agora eu tô fazendo uma base aqui mais avermelhada por conta da capa do livro, que tem esta base avermelhada. Entretanto, com a pigmentação da minha pele, está ficando estranho. Esse avermelhado muito profundo. Não é fácil de falar enquanto se maquia. E tô tentando alcançar o resultado mais próximo da ideia da capa do livro, que é essa proposta que eu tô dando para este projeto Litera Make, que é justamente a gente fazer essa brincadeira com o projeto gráfico do livro, para dar uma estética extra a essa história e ser uma coisa bem multimídia, né? Porque são várias fontes, várias frentes trabalhando o mesmo livro. Aqui, por algum motivo, o lápis não tá fixando aqui no meu delineado, aqui no canto. Acho que o pó tá vindo por cima, não sei. Volto a destacar que eu não sou maquiadora profissional. Acho que isso está ficando bem evidente. Mas, enfim, a gente segue tentando um resultado positivo. O Santuário, então, é um livro que eu lancei em 2020, no meio da pandemia. Então, foi um desafio, né?
Ele tem orelha da Regina da Cassanhé, quarta capa da Valesca de Assis, que são duas pessoas que eu admiro pra caramba, que eu gosto muito, assim, eu tenho um apreço gigante pelas duas. E ele foi lançado pela Macabea, que é uma editora especializada em literatura feminina, né, feita por mulheres, sobre mulheres. Santuário não tem só protagonistas mulheres, mas a força maior está nelas. É por isso também que ele ganhou o apreço da editora. Deixa eu ver o que mais que eu preciso fazer aqui. Nós temos aqui, então, a capa do livro. Eu acho que eu vou passar um amarelinho. Eu esqueci de passar pó, tá? O que eu uso é um pó de banana. Pelo visto, banana é bom pra pele, porque tanto o pó quanto o meu demaquilante são de banana. Disso eu não entendo nada, não vou negar. Então, não posso fazer nenhuma afirmação nesse sentido. O pó serve para deixar a pele menos translúcida, embora eu não esteja vendo ela translúcida na tela. Mas enfim, vamos fazer o processo direitinho, né? Já que eu esqueci de fazer no começo. Bom, uma curiosidade é que um dos contos de Santuário foi traduzido e publicado na versão em inglês da revista da UFRJ pela Luciana Namorato, que é uma professora universitária maravilhosa, foi minha aluna, inclusive, pessoa fora de série, e por quem eu tenho imenso apreço, assim, uma pessoa que eu gosto demais e que a vida acabou nos afastando um pouco, faz tempo que eu não falo com ela, é bom para retomar. E ele vem com 2 cartões postais da cidade e um guia turístico. O interessante do guia turístico é que ele tem justamente essa brincadeira dos pontos e da questão da hipocrisia de ser uma cidade voltada para a família, só que não é bem uma cidade familiar, né? Uma cidade que não tem hospital e tem um puteiro, não é bem uma cidade tão religiosa e familiar assim. Aliás, isso é só a primeira parte que escancara essa realidade de não ser uma cidade tão familiar. Tem outros aspectos, muitos outros aspectos que trazem também essa questão, tá? E isso fica perceptível nas próprias histórias. Importante de destacar que a gente tem que ser sutil em algumas informações e elas surgindo e as pessoas conseguindo chegar às suas próprias conclusões ao longo da leitura. Mas o Santuário, ele tem uma ideia, uma proposta bastante de caricatura mesmo, né? Ele brinca com esses estereótipos, então ele pode trazer esses aspectos bem de exagero, né? Isso tem que ser uma coisa que quando vocês forem escrever a história de vocês terem consciência se é essa a ideia ou não, se é esse o objetivo de vocês ou não. Fazer uma coisa mais caricata, fazer uma coisa mais realista, fazer uma coisa mais séria, por assim dizer, ou ir para o humor, enfim. As possibilidades são inúmeras, tá? A literatura, ela nos permite muita coisa. E é bom que a gente saiba explorar essas coisas todas, porque isso faz parte do processo mesmo, né? De interagir com o público, de dialogar com o público e de fazer justamente essa ponte entre a história que a gente criou e a maneira como as pessoas vão receber essa história. Agora eu quero reforçar um pouco do amarelo, que eu acho que ficou muito clarinho, que ele não tá tão evidente na estética toda. Dá como se fosse um ponto de brilho, assim, mais de luminosidade, já que eu escureci bastante aqui em cima. Ainda não ficou como eu queria. Mas, como eu deixei já bem claro, reforçado e evidente, eu não sou maquiadora. Eu só gosto de fazer as minhas maquiagens inspirada
nas obras. Quem visitar o meu Instagram em particular, o @maiafalks, eu já tinha feito outras maquiagens inspiradas em outros livros meus e livros de algumas amigas, mostrando justamente essa dinâmica de se usar a ideia da capa, o projeto gráfico do livro, para criar uma estética de maquiagem. É basicamente uma brincadeira. Inclusive aqui eu pretendo, no futuro, quando eu começar a fazer as maquiagens inspiradas em livros que eu vou resenhar, brincar com a história, propriamente dita, ou fazer uma maquiagem mais teatral, né? Uma maquiagem que eu não poderia simplesmente botar uma roupa bonita e sair na rua com ela. Tem coisa que não dá pra gente sair na rua. Enfim, eu vou usar um branco aqui pra dentro do olho. Se não ficar legal, a gente mete um preto por cima. Ficou bom. E aqui nós estamos nos encaminhando para o fim. Eu basicamente usei vários tons de marrom, amarelo e um bordô. Aqui para baixo do olho, eu usei um marrom semelhante ao que eu usei em cima, a mesma cor, a mesma sombra. Fazer um ponto de luz aqui. Não ficou tão legal quanto eu imaginava, mas faz parte. Não sei se o áudio tá vazando, mas começou um toró aqui. Vamos para o nosso rímel. Agora é o acabamento. Eu não sei usar cílio postiço, tá? Então, por isso eu não os tenho. Eu vi uns cílios postiços magnéticos, mas não tive coragem de experimentar. Então, por enquanto, só rímel mesmo. Pra boca, pra um batom, nós vamos ver aqui. Ele tem que ser um tom mais terroso também, senão ele não combina. Vamos rezar que eu acerte o tom, porque depois pra tirar é um inferno. Vamos ver. Eu vou no meu garantido sempre. Eu adoro este aqui, que é da Max Love. Vamos ver se eu acerto ele. Por incrível que pareça, passar batom é mais desafiador que parece. Ele fica uma estética mais neutra. Temos aqui uma maquiagem simples. Ela não tem grande sofisticação, não tem... eu não passei nenhum tipo de brilho, eu poderia ter passado algum brilho. Mas eu fico com medo de cair no exagero. Até porque no espelho eu enxergo essa maquiagem um pouco mais escandalosa, por assim dizer. E aqui no vídeo ela tá um pouco mais discreta. Mas ela é inspirada, então, neste livro, né? E aqui, neste episódio aqui, estreamos o Litera Make, que são projetos de maquiagem inspirados em livros. Nos próximos episódios eu vou trazer... olha, isso aqui tá bem torto, mas tudo bem. Eu vou trazer livros de terceiros, onde eu vou comentar eles como se fosse uma resenha falada, criando uma maquiagem inspirada no projeto gráfico ou na história do livro, por isso que é o Litera Make. Eu convido vocês para continuar acompanhando, se inscrever no canal, essa coisa de sempre. Me acompanhar nas redes sociais, @maiafalks, @bibliofilia cotidiana. Agora não lembro se não tem um ponto no meio, mas enfim. E acompanhar o blog bibliofiliacotidiana.wordpress.com, onde eu posto as resenhas. Pode ser que eu traga para cá resenhas que já estão prontas lá, né, de comentar esses livros aqui, fazendo esse trabalho.
E convido vocês, então, a contribuir com o canal, né? Para quem quiser, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Se inscreve aí, indica o canal e deixe sua opinião. Por favor, peguem leve. Novamente afirmando, não sou maquiadora, estou fazendo o melhor que eu posso. E até o próximo episódio do Litera Make. Tchau!